Professor, na opinião do senhor, eu vi umas notícias agora aqui que acabaram de chegar nos sites, dizendo já que o poderio militar, né, o exército venezuelano, apoia a Delcy Rodrigues como presidente. O que isso indica? Que então não vai ter confronto, o regime não está rachado? Essa é uma indicação forte, né? Não só hoje isso se confirma, mas ontem, quando da entrevista coletiva do presidente norte-americano, quando ele disse que a líder da oposição, a Maria Corina Machado, não seria respeitada, né? Isso que no país e por isso não seria uma pessoa para assumir o poder, e também citou a atual vice, a Delcy Rodrigues, que foi levada a assumir a presidência por uma decisão da Corte Suprema e agora com o apoio dos militares. Então, tudo indica que não era uma movimentação para mudança de regime, era simplesmente uma movimentação para captura ou sequestro, a depender da forma que se entende a situação, né, de uma pessoa que estaria sendo processada criminalmente nos Estados Unidos, que calhava de ser o então presidente da Venezuela. Se pudesse, eu só queria fazer uma contribuição para a fala tão importante do professor Daniel, que há pouco se manifestou, que é sobre a questão do petróleo, né, na Venezuela. E isso acontece em muitos países do mundo. Na imensa maioria dos países do mundo, as riquezas naturais do país pertencem ao país e podem ser exploradas por concessão. Então, as concessões públicas acontecem em vários lugares do mundo. E quando o país entende que aquela concessão não está de acordo com os seus interesses, ele pode romper esses contratos. É um exercício de soberania. No entanto, ele precisa ressarcir todos os investimentos que foram realizados. Então, as petrolíferas norte-americanas, elas teriam o direito de receber a indenização pelos investimentos realizados, elas não teriam o direito de se manter como petrolíferas exploradoras do petróleo, caso houvesse uma decisão do governo venezuelano, como houve na época do Hugo Chávez. O erro do Hugo Chávez foi, a gente pode citar vários, mas nesse caso específico, o erro do Hugo Chávez foi não pagar, né, não ressarcir essas empresas pelos investimentos que foram feitos. Professor, a gente perguntou agora há pouco aqui para o doutor o Daniel, né, sobre quem descobriu o petróleo na Venezuela. Eu fiz a pesquisa aqui durante a fala do senhor e a primeira descoberta comercial foi sim de empresas estrangeiras. Isso no início, lá atrás, no início do século XX. Foi em 1914, no estado de Zulia, o poço de Zumaque. A empresa que descobriu foi, na época, a Caribbean Petroleum, que era uma subsidiária da Shell. Professor, eu vou passar a bola para a Basília Rodrigues, lá em Brasília, dá essa confusão. Ela tem uma pergunta para o senhor, professor. Cacofonia. Esse trava-línguas é um clássico, Lúcio. Obrigada pela sua atenção. Professor Vedovato, eu gostaria de saber a sua percepção sobre quais são as reais chances, os riscos aí de uma guerra. Não estou nem falando das forças venezuelanas contra os militares americanos, porque é quase óbvio saber quem venceria, né? Juntar aí o exército da Venezuela contra as forças estratégicas mega conceituadas dos Estados Unidos. Acho que é fácil a gente saber quem perderia nessa e quem ganharia, obviamente. Mas hoje, o mundo ou os observadores do mundo estão vendo que os Estados Unidos olham para a América do Sul como o quintal deles, né? Essa expressão, ela é bem pejorativa, dizer que os países aqui ficaram como o quintal dos Estados Unidos e a entrada dos americanos já ocorreu aí pela Venezuela. A gente pode pensar em um tipo de guerra que impacte na região, porque também os países vizinhos da Venezuela teriam que tomar uma posição. Basília, é muito bom falar contigo. Você que é uma referência para todos aqui na universidade, sempre acompanhando as suas falas.
Basília, sua pergunta é essencial. Eu diria que a gente tem um conflito porque aquelas regiões de interesse ou de dominação que existiam durante a Guerra Fria, elas desapareceram no final da Guerra Fria e os Estados Unidos se imaginaram como únicos superpoderosos do mundo. A gente tem uma tentativa de reconstrução dessas zonas por parte da violação que a Rússia fez ao invadir a Ucrânia, então a gente percebe um cenário de violação para tentar retomar essas zonas de influência, e agora com relação aos Estados Unidos aqui na Venezuela. Os ataques à Venezuela, eles remontam a 1902, quando o porto de Maracaibo foi cercado pelas frotas britânicas e germânicas e alemãs que cobravam uma dívida da Venezuela. Isso levou um levante, especialmente do ministro das Relações Exteriores da Argentina, o Drago, né, o Luiz Maria Drago, que dizia não se pode usar força para cobrar dívidas. Essa doutrina Drago-Porter, né, que depois foi adicionado o Horace-Porter, para dizer, olha, não se pode usar força para cobrar dívidas, e essa limitação do direito de usar força foi mais aprofundada no Pacto Briand-Kellogg em 1928, quando se determinou que o uso da força só poderia ser feito em legítima defesa ou com autorização do órgão internacional coletivo, que na época era a Liga das Nações e agora é o Conselho de Segurança da ONU. Mas, sem dúvida, países se deslocaram nesse período, do final da Guerra Fria até agora, e começam a exercer as suas influências pelo mundo. A China, aqui na América do Sul, na África, e isso não vai ser entregue de bandeja. O que pode acontecer é uma aparente dominação norte-americana para uma resposta interna aos apoiadores do MAGA lá nos Estados Unidos, mas o dia a dia continuar como está. É mais ou menos o que está acontecendo agora no governo da Venezuela. Quem era opositor ao governo Maduro não era só opositor ao Maduro, era opositor ao regime chavista que está aí há muito tempo. Quando se percebe que Maduro foi retirado e aparentemente tudo indica que o governo, o regime chavista continuará, o que os Estados Unidos estão indicando para a gente que eles queriam mais era fazer um espetáculo do que necessariamente exercer essa dominação na região. Então tudo vai depender dos próximos dias, sem dúvida, mas de como esses contratos de exploração de petróleo podem acontecer. Explorar petróleo pura e simplesmente não necessariamente impacta na possibilidade da China estar em outros lugares do mundo. Pode dar essa cara de exercício de poder nos Estados Unidos, mas pode também, caso eles não consigam fazer tudo que querem fazer, ou tudo que precisariam fazer para exercer esse poder, que eles estão perdendo espaço internacional. Então, me parece que esse movimento norte-americano pode ser uma boa para o MAGA, pode dar uma resposta interessante para o cenário interno norte-americano, mas não necessariamente demonstra um superpoder norte-americano. Aí, chegando especificamente à sua pergunta, que é super difícil, eu não vejo no horizonte a possibilidade tanto de Rússia quanto de China deslocarem tropas para defender a Venezuela. Eu acho que eles vão, especialmente a China, deslocar negociadores para defender os seus interesses em outros lugares do mundo. Professor Renato, eu quero voltar com o senhor daqui a pouco nesse assunto da China, mas antes eu vou passar a bola para o Luiz Cavagutti aqui, porque ele vai comentar esse assunto que acabou de surgir aqui na mídia. Militares da Venezuela apoiam Delcy Rodrigues como presidente interina. Essa declaração foi feita pelo ministro da Defesa, o Vladimir Padrinho Lopes, que é peça fundamental, um pilar do regime de Maduro na Venezuela. Cavagutti, essa declaração, então, é uma
ele está dando carta branca para ela, mostrando apoio militar ao governo da Delcy, então. Eu vejo isso de uma forma negativa do ponto de vista da democracia. Por quê? Lembro que houve eleições na Venezuela em 2024. Quem foi eleito não foi o Nicolás Maduro, foi o Edmundo González. Como que a gente sabe disso? A oposição conseguiu reunir mais de 80% dos boletins de urna e mostrou que a maioria dos votos foi para o Edmundo González. Parece agora que o sistema, eu chamo de sistema tanto o establishment americano como o sistema na Venezuela, os políticos da Venezuela, eles estão tentando legitimar a vice-presidente no poder, quando quem deveria estar no poder era o Edmundo González, segundo a última eleição que foi realizada. Então, parece que tudo está caminhando tanto para o lado lá dos Estados Unidos, falando que eles podem negociar com a vice-presidente Delcy, todos os assuntos de interesse dos Estados Unidos, eles podem governar a Venezuela negociando com ela. Parece que as fontes têm falado para os meios de comunicação americanos que a coisa está mais ou menos se encaminhando para essa solução. A gente vê a mesma solução se encaminhando dentro da Venezuela. Quem perde com isso é a democracia, porque o regime chavista acaba continuando no poder. Então, o que a gente via como mais positivo dessa ação, que foi controversa, que seria a retirada do regime chavista, que eu lembro é uma ditadura que usa a força, ela impede o livre trabalho da imprensa, ela prende os seus opositores, eles continuam no poder numa espécie de negociata que pode estar acontecendo entre o regime chavista e os Estados Unidos. Kawaguchi, sobre isso que você está falando aqui, agora pingou aqui a notícia de que o Marco Rubio diz que é prematuro falar em eleições na Venezuela nesse momento. Ele disse que tem muito trabalho a ser feito antes disso. A Basília Rodrigues tem uma pergunta para você, Kawaguchi, ou para o professor, não sei, né? Basília, para quem você quer perguntar? Professor Luiz Renato ou Luiz Kawaguchi? Acho que os dois, né? Um internacionalista, o outro um jornalista dedicado à Inter. Quem é a Delcy Rodrigues, né? A vice de Maduro, chavista também. E hoje mesmo na programação a gente ouviu um outro especialista dizendo que ela é pior do que o Nicolás Maduro. Então, eu acho que é importante para a gente elucidar aqui, ou pelo menos desenhar esse perfil da Delcy Rodrigues, ela que disse que não aceitará, que os venezuelanos não aceitarão ser escravizados novamente, não aceitarão ficar à mercê dos Estados Unidos, né? Se valendo aí da independência da Venezuela, da soberania do país, ainda que, e isso é muito importante também, claro, a eleição tenha sido fraudada, que não tenha sido reconhecida por outros países. A eleição de Maduro e Delcy não foi reconhecida nem pelos Estados Unidos, nem pelo Brasil, por exemplo. Então, é ela que está lá. Ela é a vice do Maduro. Teve agora o apoio dos militares. Quem é a Delcy Rodrigues na avaliação dos senhores? Vedovato. Pode começar o senhor, professor. Jair Lúcio, obrigado. Basília, obrigado. A análise do Kawaguchi também é muito boa. E, bom, o que eu diria, né? Uma ação que começa com violação a direito, e aí seja o direito internacional, ou seja o direito constitucional norte-americano, porque os congressistas não foram consultados, nunca levaria à democracia. Então, não tem como se imaginar que uma ação como essa dos Estados Unidos tivesse como objetivo a democracia. Isso pode servir para filme, pode servir para publicidade, pode servir para um monte de coisa, propaganda, né? Mas não para a realidade. A democracia nunca foi o objetivo. O que se imagina é que há aqui a necessidade, né? Citando aqui o Leão Cavalo lá do Gato Pardo, né? Acho que é isso. Tudo tem que mudar para continuar como está. Então, quem comanda o regime na Venezuela são os militares. Os militares venezuelanos, eles não são simpáticos à democracia e sempre apoiaram o regime chavista.
O que vai ter que acontecer agora é uma transição para que esses militares não venham a ser apeados do poder e que uma cara de democracia possa ser apresentada no futuro próximo com uma alteração específica, que é quem vai explorar o petróleo não vai ser mais diretamente o governo e os militares venezuelanos, mas vão ser empresas de outros países. A exploração de petróleo, ela não é algo que traz com ela a democracia, né? Vamos lembrar que, se fosse a preocupação com a democracia, o Mohammed bin Salman deveria ser o primeiro alvo dos Estados Unidos, porque o Mohammed bin Salman foi aquele que mandou esquartejar um jornalista do New York Times na embaixada da Arábia Saudita na Turquia. Então, primeiro passo, né? Se alguém comemorou a saída do Maduro, imaginando que iria voltar a democracia à Venezuela, enfim, né, má notícia, não vai ser esse o caminho. Isso deve ter sido negociado antes, vamos ver os próximos passos, mas deve ter sido negociado para se fazer essa transição para Delcy Rodrigues. Vamos lembrar que em algumas semanas tinha havido uma conversa entre Delcy Rodrigues e o governo Trump. Mas é isso, acho que esse é o retrato. Não sei se toquei na pergunta que a Basília me trouxe, mas esse seria um cenário. Muito obrigado. Lampedusa, que o senhor ia citar, né, professor? Isso, exatamente, Lampedusa. Ali é um cavalo, é o cara da ópera.